aberto, agora também esteve na conferência de imprensa lamentável da decisão que é marcado por lá pela conferência de imprensa do Ministério da Europa e de forma comparecer ao terceiro dia então antes mais a sério para se dizer para já e essa é uma nota evidente já desde que nada mais do que trabalho neste momento está pontos a entrar agora cadê? Que lá? Bruno Fernandes, João Cancelo.